Bom dia, meus irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. Parabéns para todos aqueles que chegaram a esse dia, nosso sétimo dia, ou pelo menos o sexto dia concluído. Ainda a gente tem 24 horas pela frente. Amanhã, de manhã, nós encerraremos os nossos 7 dias da dieta de Daniel. Que o Senhor nos fortaleceu, que o Senhor nos deu graça, isso é certo. Hoje o tema da palavra é sustentados pelo Senhor, o tema desse devocional. Eu queria falar hoje sobre esse tema que tem muito a ver com o dia de hoje, porque eu acredito, a minha experiência pessoal é, se o Senhor não tivesse me fortalecido, talvez eu não teria ficado esses 7 dias, esses 6 dias, e ficarei, em nome de Jesus, esses 7 dias fazendo essa dieta. Porque o Senhor nos fortalece nas nossas fraquezas, nos nossos desejos. O Senhor nos fortalece, Ele é conosco. Eu quero dizer para vocês que uma coisa que eu acredito cegamente é que quem anda com Deus é fortalecido pelo próprio Deus. Quem anda com o Senhor é fortalecido pelo próprio Senhor. Aqueles que estão no meio do caminho, aqueles que estão focados, andando no caminho, esses são fortalecidos pelo Senhor. E eu sempre falo, a respeito daqueles que estão à beira do caminho, porque não querem se comprometer com o caminho exige muitas renúncias e abrir mão de muitas coisas, mas tem aqueles que decidiram ficar no centro do caminho, e esses são aqueles que são fortalecidos pelo Senhor. Então eu queria ler agora de manhã Daniel, capítulo 10, versículo 17, até o 19, que diz assim: Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu. E disse: Não temas, homem muito amado. Pai seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Daniel estava passando por um momento de revelação, uma revelação muito intensa, muito forte. E a narrativa desse texto é que ele perdeu as forças, perdeu a voz. A Bíblia fala que ele diz assim: eu não tive força em mim, caí sobre a palma das minhas mãos e sobre os meus joelhos, ou seja, caiu de 4, porque não tinha força no corpo físico dele para sustentar aquele ambiente de revelação. Então Deus envia o seu mensageiro, e de novo a gente percebe a narrativa das guerras espirituais: príncipe da Pérsia, príncipe da Pérsia, da Grécia, os reis da Pérsia, que nesse texto, se vocês forem dar uma olhada, vocês vão observar isso aí. Então Daniel estava no meio dessa guerra terrível, mas essa guerra era uma guerra no caminho do Senhor. Era uma guerra que foi travada porque Daniel estava no propósito do Senhor. Então o Senhor envia socorro, o Senhor nos fortalece. Eu sei que existem momentos que a gente perde a força, a gente perde o ânimo, a gente perde o desejo, a gente perde a inspiração, mas eu quero dizer para vocês que quando nós estamos, uma coisa que eu acredito, quando nós estamos trabalhando por causa das nossas metas, por causa dos nossos objetivos, porque nós queremos alcançar resultados pessoais, quando a gente passa por prova nesse lugar e a gente ora ao Senhor, eu acredito que Ele atenda as nossas súplicas. Eu acredito sim, eu acredito que Deus atenda a súplica de todos aqueles que suplicam de coração. Mas eu quero dizer para vocês que eu também acredito que aqueles que estão vivendo o propósito, aqueles que estão focados no caminho do Senhor, e as suas provas são por causa da vida em Cristo, esses, não só o Senhor atende às súplicas, mas o Senhor fortalece pessoalmente. O Senhor vem pessoalmente nos fortalecer. E claro que isso tem a ver com perseverança. E nessa perseverança, nesse lugar, Ele não só nos fortalece, como Ele nos toca. Deus toca porque Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus de relacionamento. E a gente sabe que quando a gente tem perseverança, esse lugar a gente alcança. A gente alcança esse lugar quando a gente persevera. Em alguns casos, irmãos, Daniel foi atendido na hora, em outro caso levou semanas, em outro caso levou tempo demais, e em alguns casos a gente vê que ele nem soube, nem foi permitido a ele interpretar o que estava acontecendo. Em alguns momentos a gente percebe na Bíblia o anjo dizendo assim: Daniel, sela essas palavras, porque não é para o tempo de agora. Então Daniel teve a revelação, escreveu, mas também não coube a ele entender o que era.
Então, existem momentos que Deus vai nos responder no mesmo dia, na mesma oração. Tem momentos que Deus vai nos responder e nos fortalecer alguns dias depois, mas tem coisas que Deus nem vai nos responder. E a gente, nesse sentido, a gente precisa perseverar. Não é insistência, é perseverança. A palavra insistência, insistere do latim, vem de in, né, sobre ou dentro, sistere, ou seja, parar, firmar, parar sobre uma coisa até que aquilo aconteça. Agora a palavra perseverare, através, até o fim, e severus. A palavra severus vem de severidade, ou seja, aquele que continua até o fim com severidade. Esses são aqueles que o Senhor fortalece. Insistir, irmãos, pode ter a ver só com a nossa ansiedade. Insistir pode ter a ver somente com o nosso desejo pessoal. Mas a perseverança não. A perseverança está ligada à fé, porque só pela fé a gente consegue perseverar, a gente consegue ir até o final. Mesmo que esse fim não seja o fim que a gente queira. Lembra do texto de Jesus? Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus esperava e estava pretendendo viver aquele momento, mas ele disse, Senhor, não importa o que vai acontecer, o que eu vou fazer é perseverar. Lembra os amigos de Daniel na fornalha? Eles disseram, rei, é o seguinte, nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua. O nosso Deus tem poder para nos livrar da fornalha e da tua mão. Mas se isso não acontecer, nós não vamos adorar a estátua de bronze. Então o que ele está dizendo? Se Deus não livrar a gente da fornalha, a gente não vai adorar a estátua de bronze, então pode matar, porque a gente não vai fazer. Ou seja, eles perseveraram até o fim, ainda que o resultado não fosse o que eles esperavam. O insistente, ele normalmente ele para quando ele recebe. Mas o perseverante já conta com a possibilidade de nem receber. Por quê? Porque ele é o cara da fornalha ardente. Ele sabe que talvez o Senhor não atenda daquele jeito, daquela forma. A gente sabe que o Senhor sempre nos dá suporte e o Senhor sempre faz com que o seu propósito aconteça. Mas o problema é que a natureza humana às vezes tem um desejo de que seja do nosso jeito. Então, ser perseverante e não insistente é permanecer até o fim, indiferente do fim. Daniel não orava só por causa de resposta. Daniel orava porque era fiel. Se a resposta ou a salvação não viesse, certamente ele permaneceria. Então, a perseverança precisa ser parte da nossa identidade. A presença vai sustentar os perseverantes, não os insistentes. Então, nessa manhã, o que eu queria deixar para vocês é isso. Perseverem até o momento em que Deus responda, até o momento em que as coisas aconteçam. Os insistentes, eles sempre, normalmente, param de insistir quando a coisa acontece. Que o Senhor abençoe o nosso dia, que esse dia seja abençoado, que o Senhor abençoe teu trabalho, que o Senhor abençoe todas as causas que Ele tem colocado nas tuas mãos, que cada dia mais, irmãos, nós possamos parar de buscar as nossas causas. Cada dia mais, em nome de Jesus, nós possamos parar de buscar os nossos resultados, os resultados que nos agradam, e passamos a buscar os resultados que agradam ao Senhor. E a gente sempre fala que no reino de Deus, a gente não lida com resultados, a gente lida com frutos. Porque o reino de Deus, o corpo de Cristo, a vida em Cristo é parte de um organismo. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.